Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem de hoje, dessa drachá, é declarações. Declarações. Pai amado, no nome de Yeshua HaMashiach, eu apresento diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, para o bem agradecendo a Ti, Pai, pelo Teu projeto em nossas vidas. Obrigado, Pai, por ter um dia nos alcançado, por ter um dia nos escolhido. Pai, te agradeço por até hoje o Senhor não ter desistido de nós e continuar trabalhando em nossa vida e estar, Pai, edificando a Tua vontade e o Teu querer em nós, através de Mashiach e Yeshua. Pai, fala conosco neste dia, ajude os meus irmãos a compreender o que o Senhor deseja trazer a cada um, pois o Senhor conhece a necessidade, aquilo que cada um precisa e carece ouvir neste dia, Pai. Dá-nos ouvidos para Te ouvir. Usa minha vida, Pai, e me coloco diante do Senhor como um instrumento, como humilde servo, Pai, para servir o alimento do Senhor ao Teu povo neste dia. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Tema da mensagem: declarações. Algumas pessoas podem confundir declaração com confissão, mas são coisas diferentes. Uma declaração é manifestar algo de forma objetiva, afirmar, decretar, notificar, anunciar alguma coisa de forma oral ou escrita. Em termos gerais, uma declaração tem como principal objetivo adquirir ou reter alguma coisa. Por exemplo, uma declaração de imposto de renda tem como objetivo prestar conta ao governo do nosso patrimônio, com o objetivo de não perdermos nada, mas retermos o nosso patrimônio. A confissão, por outro lado, significa revelar algo que você guarda em segredo a alguém. Por exemplo, a confissão de um pecado, você deseja se livrar do peso da culpa e não reter mais nenhum peso sobre você. Quando uma autoridade declara a união de um casal, ela declara também que só pode fazer isto pelos poderes a ela atribuídos. Ela não perde este poder de continuar declarando, como eu os declaro, marido e mulher. E mesmo uma confissão de amor traz consigo uma declaração. Porque quando se confessa, apenas se manifesta, mas não se perde o amor, porque a confissão foi manifestada. A porção oculta da confissão de amor é a declaração, um ato da vontade da pessoa de manter o amor dentro de si. Eu digo que eu te amo, eu declaro isto e eu permaneço com esse amor, eu renovo esse amor dentro de mim, quando eu declaro que eu te amo. Existem diversos tipos de declarações. E Hashem deseja tratar conosco os lados positivos e negativos daquilo que declaramos com os nossos lábios. A primeira abordagem sobre declarações constitui em que lembremos, portanto, que não esqueçamos de onde viemos, irmãos. É importante nós nos lembrarmos sempre do que o Senhor tem feito em nossa vida, quem nós éramos e hoje quem somos e o que o Senhor tem feito em nós. Esta paraxá inicia-se com a ordem de Hashem para que as pessoas pronunciassem uma declaração na porção que nós lemos ali em Devarim 26, 1 a 11. Descreve essa declaração que constituía na origem do povo de Israel, iniciando-se por Abraham, um arameu que sozinho foi levantado para formar o povo de Israel. O crescimento desta nação, a escravidão na terra do Egito, o clamor do povo pelo socorro e o seu resgate miraculoso com mão poderosa, Hashem livrou nossas vidas da servidão e nos resgatou do pecado. Se nós nos lembrássemos de onde fomos resgatados, se nós lembrássemos de nossa história e a declarássemos como Hashem ordenou aqui, certamente muitos de nossos problemas seriam solucionados.
porque a nossa mente teria pensamentos de louvor de modo contínuo. E o fato de declararmos isto com nossos lábios faria com que estes milagres fossem renovados em nossos corações. Os irmãos compreendem? O fato de lembrarmos dos milagres de Hashem já tem um poder imenso, irmãos. Mas o fato de pronunciarmos isto faz com que tudo ao nosso redor se mova para o bem. As Escrituras nos afirmam o poder de tais declarações. Tehillim, Salmos 22, verso 23, nas outras versões, versículo 22. Diz assim: proclamarei, declararei, em outras versões está declararei teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Ainda em Tehillim, Salmos, agora 75, verso 2, nas outras versões, verso 1, diz assim: damos-te graças, ó Hashem, damos-te graças, perto está o teu nome, todos falam, todos declaram teus feitos maravilhosos. Declaramos para as gerações futuras. Você pode não ver o tipo de legado, você pode não ver, irmãos, nós podemos não ver o tipo de legado que tem dado aos seus filhos ou para aqueles que lhes cercam. Mas as suas declarações têm poder de oferecer um resultado sobrenatural. A obediência de tais declarações todos os dias de nossas vidas nos fortalecem. Eu vou repetir. A obediência de tais declarações todos os dias de nossas vidas nos fortalecem e criam uma atmosfera de bem sobre as nossas vidas, de modo que entregamos, transferimos a outros esta declaração, gerando um bom fruto. Muitas vezes escolhemos sobre a vida de nossa família bons frutos de nossas declarações, principalmente por termos declarado a palavra de Hashem sobre a vida de Yeshua, sobre o poder da Ruach HaKodesh, sobre os nossos filhos. Eu declaro no nome de Yeshua isto a cada um de vocês para que sejam fortalecidos. Há declarações que produzam frutos para você e para aqueles que você ama. Mas o segundo enfoque desta declaração é uma profecia. Quando o povo de Israel entrasse na terra e trouxesse suas primícias, então declarariam isto diante do Kohen, diante do sacerdote, e entregariam suas ofertas perante Hashem. Esta declaração ainda demoraria para ser feita, mas eles já estavam aprendendo o que deveriam dizer quando entrassem na terra. Todas as palavras do texto são como se já tivessem obtido. Hashem nos trouxe como mão poderosa para esta terra que mana leite e mel. E isto ainda não havia ocorrido, irmãos. Mas o Senhor já tinha dado a instrução para eles declararem isto. Irmãos, este é o segredo profético de Hashem. Se Hashem lhe deu uma palavra, se o Senhor te deu uma palavra, declare-a. Pronuncie, declare esta palavra. A terra está cheia de gigantes. Declare-a. Teve problemas com a capa de um Acã na sua vida? Alguém que escondeu algo, fez algo errado com você, deteve as suas bênçãos, as bênçãos de Hashem de chegarem na sua vida, na ocasião prevista? Declare o que o Senhor te concedeu. Não se detenha, não se detenha. Declare o que Hashem disse que faria da sua vida e em sua vida através de você. O povo de Israel estava sendo treinado, irmãos, cada um deles a serem profetas sobre suas vidas, falando aquilo que Hashem falou sobre o futuro deles. O que Hashem tem falado do seu futuro? O que Ele tem mandado que você declare sobre si, sobre aqueles que você ama? Mas você pode dizer, eu não tenho uma declaração, eu não tenho uma palavra específica sobre o meu futuro. Mas você tem uma palavra específica nas Escrituras que você pode declarar. E que você deve
declarar. Yehoshua, Josué, capítulo 1, versículo 8. Yehoshua, Josué, capítulo 1, versículo 8. Sim, mantenha o livro da Torá em seus lábios. Medite nele dia e noite. Assim você agirá de acordo com tudo que está escrito nele. Desse modo, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer prosperar na caminhada? Eu também quero. Você quer prosperar na caminhada sem errar? Eis aí o que você deve fazer. Mantenha nos seus lábios as palavras da Torá. Irmãos, eu me lembro bem o quanto declarei a existência de minha filha anos antes, muitos anos antes de minha esposa engravidar. Eu me lembro bem, irmãos, de abençoar a minha filha, de abençoar a gravidez, de abençoar o parto, de abençoar o crescimento, o desenvolvimento dela. Eu me lembro muito bem, irmãos. E eu orava ao Senhor, e eu declarava: Senhor, eu abençoo a gravidez da minha esposa, eu abençoo este parto, eu abençoo. Eu não sabia que seria ainda eu não sabia que seria uma filha, mas eu abençoava o filho que o Senhor nos daria. E eu declarava isso. Eu me lembro que eu orei por muito tempo, declarando, trazendo à existência. E hoje, eu continuo declarando sobre a vida dela. E aqui estamos. O nosso milagre já está com 4 anos de idade. E muitos sabem que ela é um milagre, que minha esposa não podia engravidar. Mas eis o poder de você declarar com confiança no Senhor. Hashem deseja que sejamos, irmãos, bem-sucedidos. E este é um exemplo do que nós temos vivido, de como nós temos vivido, de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. O poder de pronunciar a palavra que lhe foi dita fortalecerá o seu caminho na direção que Hashem tem para o seu futuro. Ele deseja, irmãos, que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que realizarmos. Ele deseja bênção sobre o seu povo, mas as suas palavras podem ser a condução ou o impedimento do seu milagre. Mishlei Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Mishlei Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza comerá de seu fruto. Irmãos, isso é muito sério. É algo para eu e você estarmos constantemente, todos os dias, irmãos, atentos ao que nós declaramos com nossos próprios lábios. O Senhor está dizendo: se você utilizar bem a sua língua, você vai comer do bem. Daquilo que você pronuncia, daquilo que você declara. Utilize bem suas palavras e não limite a atuação de Hashem sobre a sua vida no nome de Yeshua. O terceiro aspecto de nossas declarações se baseia na precipitação. Lamentavelmente, muitas vezes, deduzimos que algo está ocorrendo quando na verdade não está. Agimos como se estivesse ocorrendo e para nós pode ser claro que aquilo esteja sendo desenvolvido de fato, mas a nossa ansiedade pode nos fazer trazer declarações precipitadas. E essa questão se aplica a todos, irmãos. É para todos. Se você pensa que por ser uma pessoa espiritual você não incorre neste princípio de declarações, eu lhe peço que tenha muita atenção ao que vamos abordar agora. No texto que nós lemos, a qual nós abordamos hoje na Brit Hadashah, em Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 28, dos versículos 16 a 22,
Nós lemos há pouco isso, irmãos. Nós vemos Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, ali preso em Roma. Então ele convocou os principais judeus e declarou para eles o seu caso, que nada havia feito contra os princípios da Torá e que foi entregue injustamente aos romanos, que até desejavam soltá-lo, mas que ele apelou para César devido à oposição dos judeus, que ele nada tinha contra a nação judaica e que era pela esperança de Israel, pelo Messias prometido, que ele estava preso naquelas cadeias. Shaul HaShaliach poderia ter em mente que todos ali estivessem sabendo do caso dele, que enfrentaria a mesma oposição em Roma, que enfrentou lá nos lugares onde ele esteve. Em todos os lugares onde havia estado anteriormente, irmãos, ele esperava que ali em Roma ele encontrasse a mesma situação, com coisas terríveis que já tinham ocorrido a ele. Hospedado com um parente, a casa foi saqueada, o parente preso, e por onde quer que Shaul estivesse, a perseguição o seguia, porém não em Roma. Então nós vemos Shaul trazendo algo, deduzindo que aquilo já estava acontecendo, que as pessoas sabiam tudo que ele já tinha vivido antes, então ele vai ali para se explicar. E eles nem estavam sabendo, irmãos. Observem, Gevorot, Atos da Ruach HaKodesh, Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 28, versículo 21. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta de Judá a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Para Shaul HaShaliach, era evidente que a história da sua vida já fosse assunto dos principais judeus em Roma. Mas, na verdade, eles nada sabiam sobre ele. Tudo aquilo que foi anunciado somente o foi por causa dele mesmo. E quantas vezes, irmãos, agimos do mesmo modo? Temos certeza que algo está em curso e começamos a apresentar as nossas defesas. Mostrar o nosso lado da história para as pessoas que sequer sabem que havia alguma história para ser apresentada. Que coisa, irmãos. Que coisa. Apenas devemos ter cuidado com a nossa mente e não nos precipitar. Quantas pessoas perderam a chance de sua primeira boa impressão por precipitação? Se precipitaram nas suas declarações. Irmãos, o caso a qual nós abordamos aqui é sobre defesa do nosso caráter. Defesa de quem somos, de nossa honra. Não se ocupem dessas coisas como estas, de coisas como estas. Sua honra não está nas mãos de homens. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Hashem diz claramente que aqueles que o honram serão honrados por ele. Esta é uma grande declaração para pronunciarmos todos os dias e seguirmos honrando verdadeiramente a Hashem e o seu ungido. Não se precipite em suas declarações perante as pessoas. Se você está passando por um momento difícil e você acredita, tem certeza que alguém saiba de algo sobre a sua vida, sobre algo pessoal, não confie em seus instintos ou percepção sobre este assunto. Se você acha que alguém está lhe dando uma indireta sobre um assunto, não é problema seu desvendar indiretas de ninguém. Não seja os seus lábios a enlaçarem a sua própria vida. Cuidado. Mishlei, Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Mesmo um tolo, se permanece em silêncio, é reputado por sábio. Aquele que mantém fechada a sua boca pode passar por inteligente. Shimshon, Sansão, declarou todo o seu coração para uma pessoa que o tinha vendido para os filisteus.
Irmãos, nós vemos a vida deste homem ser destruída por ter aberto o seu coração e declarado a sua vida e o seu coração, o mais profundo e íntimo e verdadeiro do seu coração para uma pessoa que não deveria. Um amigo jamais se aproximará de você com indiretas, tentando saber coisas de você que você não deseja falar ou compartilhar. Então, posicione-se de forma diferente do que fez Shaul nesta ocasião. Saiba você primeiro. Com certeza, tenha certeza, se os passos que está dando na direção de resolver um problema não serão justamente a causa de você ter problemas que não precisa enfrentar. Irmãos, nesses últimos anos eu pude acompanhar de muito perto situações dolorosas onde as pessoas não precisavam explicar o que haviam decidido sobre a sua vida ou sobre as suas famílias. Com muita tristeza, irmãos, eu vi inimizades no meio de famílias, eu pude acompanhar isso. Pessoas que passaram por situações terríveis, que não precisavam na sua família por compartilharem aparentes questões de cunho pessoal que competia somente à família ali naquele momento e mais ninguém. As escolhas sobre o procedimento pessoal ou com os filhos era somente deles e por conta de terem aberto isto. Passaram por problemas graves, por situações terríveis com seus familiares. Irmãos, houveram situações dramáticas até, em que avós, chegando ao cúmulo de ameaçarem até o convívio familiar com seus netos. Situações que não precisavam ocorrer se simplesmente as pessoas se calassem e não se precipitassem. E não tentassem defender o seu ponto de vista. Não abrissem as suas escolhas e vida pessoal familiar com pessoas que podem não compreender a sua posição. Nós estamos, irmãos, por entrar em um período muito difícil na história da humanidade. E você pode imaginar que aquela pessoa que você ama tanto, você ama, vai lhe ouvir e compreender a sua posição. Mas isto pode não ocorrer. Se você não tem certeza, não tem uma palavra de Hashem sobre este assunto, então não se exponha. Estamos diante de Joel, capítulo 4, versículo 14. Nas outras versões, capítulo 3, versículo 14. Que diz assim, Joel 4, 14, na Bíblia do Stern. Em outras versões, 3, 14. Uma multidão tão grande no vale da decisão. Pois o dia de Adonai está sobre nós no vale da decisão. Não transforme as suas declarações em confissões. Não faça isso. Certamente você e os que ama terão muito a perder com isto. Cuidado. Sua posição não vai mudar a posição de outra pessoa por mais que você a ame. É muito importante que não tomemos ações de precipitação, irmãos. Nunca socialmente vimos pessoas tão ávidas pelo conhecimento do que se passa com a vida alheia como hoje. Não seja você a publicar a sua vida para pessoas que você não conhece profundamente em nome de Yeshua. Não se torne refém das suas próprias palavras. Seja prudente em suas declarações pessoais, principalmente quando se trata de questões delicadas e do dito interesse comum. Há pouco tempo atrás, Hashem nos disse que chegaria um tempo em que teríamos de ter cuidado de sermos cautelosos com o que disséssemos para aquele que estivesse à nossa direita e à nossa esquerda. Ele sabe o que podemos suportar, irmãos, e que sejamos ocultos do maligno e de toda sorte de mal no nome de Yeshua. E não seja um militante em suas declarações. Haja com prudência em nome de Yeshua, pois Hashem certamente
lhe abençoará grandemente. E a quarta abordagem de declaração é sobre o que nos aguarda. O que será declarado sobre a minha vida e sobre a sua vida se você mantiver a posição que Hashem lhe determinou. O texto lido hoje na Haftarah Yeshayahu Isaías, capítulo 60, dos versículos 13 a 19, especificamente o verso 14, diz assim: os filhos de seus opressores virão e se ajoelharão diante de você. Todos os que a desprezam cairão aos seus pés, chamando-a cidade de Adonai, Sion, do Santo de Israel. E aqui encontra-se uma declaração poderosa que nos liberta de toda a opressão. Se hoje você se sente oprimido por situações, se atravessa uma luta terrível de perseguições, e certamente esta é a descrição do tempo em que nós vivemos, irmãos. Nós temos visto isto. Saiba que as mesmas pessoas que foram usadas no passado para oprimir serão as que declararão o reconhecimento de que somos povo do Altíssimo. Tão certo como vive Hashem, isto ocorrerá. Irmãos, a terra está passando por um momento crítico, mas não deixe de declarar a sua confiança em Hashem. Não permita que o seu coração se desvie 1 milímetro do alvo que é Yeshua, porque com ele certamente nos encontraremos. Maranata, Senhor Yeshua. E ele mesmo disse, irmãos, em Risgalos, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que estas pessoas que nos perseguem reconhecerão que Yeshua nos ama. Ele nos ama, irmãos. Declare isto na perseguição. Se você está passando, declare isto. Ele nos ama. Ele nos chamou de meu povo. Ele disse que nós somos povo dele e você é povo do Senhor, de Hashem, através de Mashiach e Yeshua. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que então diremos destas coisas? Se o Eterno é por nós, quem poderá ser contra nós? Não tema, não tenha medo. Seja forte e seja corajoso, porque Ele é por nós. Declare com confiança, não importa a adversidade que enfrentamos, irmãos, que nós venhamos a enfrentar. Nós veremos isto ocorrer certamente no nome de Yeshua. Eu creio nisto, irmãos. Estamos por entrar em um período extremamente crítico da história humana e eu me alegro de saber que nenhuma geração esteve tão perto de ver Mashiach retornando do que a nossa geração. Nós estamos muito perto de ver isso, irmãos. E eu desejo vê-lo. É o meu objetivo de vida. Para nós fecharmos a nossa declaração, escute isso. A minha e a sua declaração faz parte do nosso sucesso. Aquilo que você declara faz parte do seu sucesso. Ou não. E o Senhor tem para que você seja bem-sucedido. Ela faz parte do nosso sucesso, de chegarmos ao final, cumprindo a nossa carreira e guardando a nossa confiança. Mantenha sua mente em nossa esperança em Yeshua. Certamente ela não será frustrada. Porque a boca de Hashem o disse. Mishlei Provérbios capítulo 23, versículos 15 a 18. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração também se alegrará. O mais íntimo de meu ser regozijará quando os seus lábios falarem o que é correto. Não tenha inveja dos pecadores, mas siga o exemplo daqueles que sempre temem a Hashem, pois assim você terá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. A próxima atividade
no próximo Shabat, dia 9/9, nós teremos 2 parashot. Na Parashá 51 de Tzavim encontra-se: Moshe reuniu todo o povo de Israel pela última vez em sua vida para indicá-los na eterna aliança com Hashem. Moshe os adverte a não serem tentados a praticar os atos maus dos idólatras que viviam ao redor deles e a evitarem racionalizar a sua conduta imprópria, dizendo que Hashem os perdoaria, porque acreditar nisto desta forma é seguir em direção a uma poderosa fonte de destruição. E na Parashá 52, vai ler, ele foi, Moshe ensina o povo a mitzvah para reunir a nação inteira do povo de Israel a cada 7 anos para ouvir o rei ler a Torá, e Hashem dirige-se a Moshe e Yoshua, que receberá a responsabilidade de liderar o povo de Israel, ordenando a ele copiar e continuar ensinando-a ao povo judeu. Que os irmãos possam separar tempo para ler as Escrituras e serem ministrados por Hashem no nome de Yeshua, nosso Mashiach. Pai amado, eu coloco diante do Senhor aquilo que o Senhor nos ensinou neste dia, o que o Senhor trouxe para nós. A importância, Pai, de nós declararmos aquilo que está na Tua Palavra. E, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro neste momento um povo sarado, um povo curado, um povo forte, um povo, Pai, convertido ao Senhor. Eu declaro famílias transformadas, casamentos, Pai, sarados, curados, transformados. Eu declaro sobre a vida do Teu povo, Pai, cura na mente, no interior das vidas, Pai, pessoas que estão com as vidas fragmentadas. Eu declaro a cura do Senhor sobre estas vidas no nome de Yeshua HaMashiach. Eu declaro um povo unido, Pai, um povo que ama, um povo que serve ao Senhor com alegria, um povo temente ao Senhor, Pai, um povo que não retrocede, que não olha para trás, mas segue olhando unicamente para o alto, que de onde vem o nosso socorro, caminhando com passos firmes, Pai. No nome de Yeshua HaMashiach, que os meus irmãos tenham a coragem e creiam na Tua Palavra e declarem o bem sobre si. E não mais, Pai, seja usada a boca dos Teus filhos para declarar o mal sobre eles mesmos. No nome de Yeshua HaMashiach, eu Te louvo, Pai, pelo privilégio de estar aqui. E um dia o Senhor tem conduzido a minha vida, Pai, a este lugar e continuar, Pai, transformando a minha vida. Bendito seja o Teu santo nome, Pai, que tem o bem para todos nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja.